Mas, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder e autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus ele priorizou primeiro a questão espiritual, o perdão dos pecados. E agora surge uma pergunta: o que é o pecado? O que realmente estava na vida daquele homem que fez com que Jesus perdoasse primeiro os seus pecados? O pecado é a transgressão da lei e dos mandamentos de Deus. Deus lá do céu olhou para a terra e não viu um justo sequer, porque todos pecaram e estavam destituídos da presença e da glória de Deus. Deus, ele se preocupando com essa questão do pecado, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus foi dado como sacrifício em nosso lugar. Jesus morreu no nosso lugar. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos nós fomos condenados por causa dos nossos pecados. E Jesus, ele sofreu a pena pelos nossos pecados. Esse é o Evangelho, a simplicidade do Evangelho. Jesus chega até o paralítico e perdoa os pecados daquele paralítico. E nós temos o perdão do pecado por intermédio do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus perdoa os nossos pecados. O sangue que verteu na cruz do Calvário perdoa os nossos pecados. Jesus perdoa os nossos pecados. E a Bíblia fala: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e reconhecer que Ele ressuscitou e que Ele está vivo, terás a salvação. Então, se nesse momento você tem sentido como esse paralítico, Jesus ele está falando contigo hoje, que é Ele que perdoa os teus pecados. Se você confessar a Ele de todo o teu coração, abrir a porta do teu coração e deixar Jesus ser o Senhor da tua vida, não estamos falando de religião, de igreja A, de igreja B, estamos falando daquele que foi lembrado muito bem por Pedro, em Atos capítulo 4, versículo 12, que diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dentre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos construtores, e essa pedra virou uma coluna, uma pedra de esquina, a pedra que dá amparamento, que dá base para a construção. Então, pediram para que Pedro e João parassem de falar no nome do Senhor Jesus, depois que ele citou esse texto do capítulo 4, versículo 12. E Pedro falou: importa que eu obedeça a Deus, não ao homem. Como que eu vou parar de falar daquele que ressuscitou, que é Senhor, tanto dos vivos quanto dos mortos? Saiba que é em nome do Senhor Jesus que nós pregamos a ressurreição dos mortos, pregamos o perdão dos pecados. Que Jesus abençoe você, que você seja curado e que o Senhor também entre por intermédio do Espírito Santo na sua vida, trazendo a cura, como Jesus curou aquele paralítico. O que está escrito é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a vida transmitida para o ser humano. E quem crê nessa palavra alcança a misericórdia do nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, que todos sejam tocados pela presença do Senhor.